Eu quero repetir algo que eu citei pela manhã, quando a palavra diz: seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Esta é uma base que tem que ser irremovível. Todo filho de Deus precisa querer saber o que Deus pensa sobre cada assunto. Em cima do que Deus pensa sobre cada assunto, construir suas convicções. Essa tem que ser a nossa fonte de inspiração e direção. Tudo que nós falamos para os homens pela manhã tem base nas Escrituras. Uma ou outra ilustração, uma história para enriquecer, mas tudo está lastreado no que Deus pensa e no que Deus diz. Com respeito às irmãs, às mulheres, esposas, não é diferente. E as esposas devem se perguntar: o que Deus pensa sobre isso? O que Deus pensa a respeito de meu papel como esposa? Eu estou insistindo com isso, amadas, porque há uma chance enorme de que uma série de outros elementos alheios à vontade de Deus tenham construído os seus valores com respeito a isso. Você pode ter uma série de ideias que não vieram de Deus e que estavam aí no seu imaginário, nas suas emoções, nas suas expectativas, nos seus sonhos, e que não é aquilo que Deus definiu. Isso pode levar a muitas frustrações. Há algo que foi aceito pela sociedade como positivo, mas é muito negativo, que é o tal feminismo. Se o machismo é ruim, e é, o feminismo também. A Bíblia não coopera, não concorda nem com uma direção nem com outra. A Bíblia não é machista e tampouco é feminista. Mas eu temo que muito dos valores que estão na mente das mulheres tem a sua origem no movimento feminista. Eu tenho dito que o movimento feminista nada mais é do que uma reação das mulheres à patifaria masculina ao longo dos séculos. Os homens ao longo dos séculos detiveram o poder econômico, poder militar e bélico, eram os senhores da guerra, poder político e força física. E com isso mantiveram as mulheres oprimidas, maltratadas, etc. E as mulheres reagiram a isso. E criaram um modelo de pensamento, de entendimento, onde se fala muito de igualdade. Há uma diferença entre igualdade em valor e função. No reino de Deus não há homem nem mulher, está escrito lá em Gálatas. Não há homem nem mulher. Todos são iguais diante de Deus mesmo. No céu, na eternidade, na ressurreição dos mortos, não se casa nem se dá em casamento. Lá os homens não serão cabeça de mulher nenhuma, porque a relação será outra. Todos serão um. Como está escrito, Deus será tudo em todos. É o tabernáculo de Deus com os homens. Mas aqui na terra, para o nosso funcionamento como família, Deus estabeleceu funções bem distintas. E é importante que as mulheres resgatem a alegria e a glória de exercerem essa função. Eu quero começar com um texto que choca as feministas, mas é Bíblia. 1 Coríntios 11, versos de 7 a 9. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Pode soar aos ouvidos das irmãs, das mulheres, que isso é uma expressão machista e de desmerecimento da mulher.
Se seguimos lendo o texto, veremos que não, que Paulo diz assim, no verso 11, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Mas esses textos que eu li inicialmente apontam um motivo. Se as mulheres cristãs, se as discípulas de Jesus não resgatam em sua consciência, em seu coração, a glória de pertencer ao homem, é difícil viver o seu papel. Se as mulheres aceitarem que tem que disputar posição, valor, é difícil viver o seu papel. A nossa exortação em Cristo, irmãs, é que vocês resgatem o que a Escritura diz: a mulher é a glória do homem. Isso não as desmerece em nada. É nessa posição que Deus nos colocou para a glória de Deus e para o cumprimento do propósito de Deus. Deus não idealizou machistas, Deus idealizou homens que dessem suas vidas por suas esposas. E Deus idealizou esposas que se alegrassem em ser a glória do seu marido. Antes de seguirmos com aquilo que podemos chamar de um padrão de Deus para as mulheres, é importante entender alguns valores que envolvem essa relação. Não sei quantos conhecem, ou quantas mulheres conhecem, a história de Ana e Elcana. São os pais de Samuel. Elcana era casado com Ana, apaixonado por sua esposa, mas ela era estéril. E a lei concedia a ele a possibilidade de ter outra mulher que lhe gerasse descendência. Então Elcana teve uma outra esposa para poder ter filhos com ela, mas ele amava Ana, e Ana andava chorosa pelos cantos porque ela não conseguia gerar. E Elcana um dia chegou-se para ela e disse assim: por que choras, mulher? Não te valho eu mais do que 10 filhos? É tão importante que as irmãs entendam que há uma necessidade gigante no peito de cada homem de ser mais importante para ela do que 10 filhos. Quando Deus quis que o profeta Ezequiel experimentasse o que a nação de Israel iria experimentar e sofrer quando Nabucodonosor invadisse Jerusalém e destruísse o templo, ele procurou na vida do profeta alguma coisa que representasse para ele aquilo que o templo representava para os judeus. Sabe quem ele encontrou? Sua esposa. E o que é que essa esposa representava para ele? Nós podemos ler isso em Ezequiel 24, do verso 15 ao 25. Eu quero destacar apenas o verso 25. Vocês podem ler a história completa aí, a partir do verso 15. Mas no verso 25 está a descrição do que o templo era para os judeus e o que a mulher de Ezequiel era para ele. Seu júbilo, sua glória, motivo do seu mais alto orgulho e a delícia dos seus olhos. Eu temo que às vezes as mulheres ou ignorem ou desprezem aquilo que ela representa para os seus maridos. Uma mulher é para o homem seu júbilo, sua glória, sua honra, motivo do seu mais alto orgulho e a delícia dos seus olhos. Quando homens e mulheres olham para as Escrituras e reconceituam seu entendimento e refaz seus valores e se esforça para olhar na perspectiva de Deus, como Deus planejou, o que Deus pensou, o que estava em sua mente, esquecendo um pouquinho Romeu e Julieta e companhia limitada aí, ignorando as histórias chamadas de amor que a literatura e o cinema construíram, e pensar como Deus idealizou, como Deus pensou.
É possível reconstruir esses valores, irmãos e irmãs, e edificar um relacionamento segundo Deus, por fé, e ver Deus participar disso e trazer glória para esse relacionamento. Pois bem, isto que Elcana disse para Ana, não te valho eu mais do que 10 filhos, tem especial valor quando os filhos nascem. Eu, infelizmente, como pastor, sou testemunha de muitos casamentos que começaram a se estragar quando os filhos nasceram, por um motivo bem simples. As esposas esquecem ou não sabem que marido não tem instinto materno. Esperam que eles desenvolvam pelo bebê o mesmo tipo de sentimento que elas têm. Já viu a mulher curtindo o bebê na barriga? É toda uma história muito bonitinha. Mas ela quer que o marido tenha aquela mesma sensação. Assim, amor, pulinho, vem ver. Assim, bota a mão aqui. O sujeito está pensando assim, foi mesmo, tá certo. Nós sabemos, bebê nasce, as taxas hormonais das mulheres oscilam, mudam, tem que amamentar, o seu corpo se volta para a maternidade, para o seu bebê, isso é de Deus. Os maridos devem expressar nesse momento muito amor, afeto, carinho, proteção, tranquilidade e paciência. Mas é importante que as mulheres entendam que elas não deixaram de ser esposas quando nascem os bebês. E lá em casa nós nos vacinamos contra isso desde a primeira gravidez. Eu disse assim para minha esposa, assim, esposinha, eu não procurei uma matriz para casar. Eu não queria uma reprodutora de filhos. Eu escolhi uma mulher para ser minha. Se os filhos vierem, que bom que vieram. Se não vierem, você me basta. Não precisamos de filhos para sermos felizes. Os filhos cresceram, já foram embora todos eles, e agora somos nós de novo. E se esses filhos tivessem se constituído em algo tão importante, que definisse a nossa alegria, como ficaríamos? Nós não sabemos o que é a síndrome do ninho vazio. O ninho esvaziou rápido, os 4 foram assim um atrás do outro. Nosso ninho está cheio. Nós precisamos ser suficientes para isso. Mas isso passa por um entendimento e uma disposição da esposa. Eu sou para este homem sua glória, sua honra, motivo do seu mais alto orgulho e a delícia dos seus olhos. Os filhos são temporários. Eles nascem, crescem e se vão. Assim como nós nascemos, crescemos e demos tchau, tchau e bye, bye para mamãe e papai. Nossos filhos nos darão, e já nos deram, a mim e a Gina. Mas ela permanece. E eu permaneço na vida dela. Então é importante ter muito clara na mente, amadas irmãs, que vocês foram tornadas esposas antes de serem mães. Estão para seus maridos. Quando Deus fez Eva, disse: far-lhe-ei uma auxiliadora, dizendo para Adão, que esteja como que diante dele, ou seja, esteja para ele. Por isso Paulo disse: a mulher foi criada por causa do homem. O resgate desse entendimento e a aceitação pacífica disso vai te livrar de tantos conflitos, de tanto complexo de inferioridade ou de incapacidade, ou do que seja. Há uma glória nisto, é Deus quem diz. Amém. Resgata isso em teu coração e viva nessa perspectiva. Bom, vamos então para aquilo que chamamos entre nós, em nosso jargão, de padrão de Deus para a mulher. Efésios 5, 22 a 24 e o verso 33.
As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Verso 33: Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Esses textos falam de duas manifestações na vida da mulher com respeito ao seu marido: submissão e respeito, e são coisas diferentes. Uma mulher pode ser muito submissa e ao mesmo tempo desrespeitosa. Vamos tentar ilustrar. Uma mulher pode ser absolutamente obediente, submissa e acatar e receber toda a direção e ordem do seu marido, e ao mesmo tempo tratá-lo como filho. Minha esposa ensaiou algumas vezes isso no início do casamento. Disse assim: esposa, se eu quisesse ficar com a mamãe, eu não sairia de casa. Eu deixei a mamãe lá. Eu não quero cuidados de mãe, eu quero cuidados de esposa. Basta uma mãe na minha vida, preciosa e amada, mas é suficiente. Eu não preciso de duas mães. E algumas mulheres são tão intervencionistas e protecionistas para com seus maridos, que fazem deles seus filhos, e os tratam assim. E o pior é que alguns gostam e aceitam. Tem mulher que falta dizer para o marido assim: meu bem, cuidado quando for atravessar a rua, viu? Olhe para os dois lados. Deixa o sujeito se virar. Conversava com um grupo de casais uma vez, minha irmã disse assim: né, Evandro, deixa o homem virar homem, né? Isso, deixa o homem virar homem. Deixa o homem decidir, deixa o homem escolher, deixa ele bater a cara no muro. Você vai lá e faz um curativo bonitinho, mas não fica o tempo todo dizendo: tem um muro aí, cuidado, olha o muro. Deixa o cara bater a cara no muro. Sinalizou uma vez, não tome ele pela mão para guiá-lo, não tome pela mão para conduzi-lo. A mim, irmãs, uma das coisas que mais me expõe à irritação é que minha mulher tenha compaixão de mim ou queira me proteger. Não me faça isso. Me dê tempo, carinho, afeto, cheiro, beijo, um monte de coisa, mas não me proteja. Um homem não pode ser alvo da compaixão da sua esposa, mas da admiração. Ao invés de você estar preocupado em protegê-lo e estar com peninha dele, desenvolva admiração pelos valores que ele tem. Ajude-o a desenvolver e fazer crescer os valores e virtudes que ele tem. Coopere para que ele desenvolva virtudes que ele não tem. Uma das formas mais eficientes de uma mulher fazer pressão no homem não é insistir com ele. Aliás, insistir é uma das maneiras mais fáceis de levá-lo à irritação e a uma decisão equivocada. Quer levar o homem a decidir bem? Aceite sua posição. Diga algo tipo assim: marido, pensou bem, é isso mesmo? É, esposa, é isso mesmo. Amém. Vamos junto. E vai orar. Teu cabeça tem um cabeça, e esse cabeça dele costuma ouvir tuas orações. Mas todas as vezes que você se coloca diante do marido em uma atitude simples de sujeição e acato, ainda que você questione, ponha as dúvidas necessárias, ele decidiu, siga-o. Quando estávamos recém-chegados ao norte da África, houve uma reunião de obreiros, de missionários,
E as irmãs queriam muito ouvir o testemunho de Gina. Perguntaram assim para ela: Gina, nos conte, nos conte como foi o seu chamado, sua experiência de chamado missionário. Porque o que nós víamos lá, e um casal de missionários, ele tinha o seu ministério e ela tinha o seu ministério. Ele tinha o seu projeto e ela tinha o seu projeto. Porque ele tinha o seu chamado e ela tinha o seu chamado. E perguntaram para a Gina: como foi a sua experiência de chamado missionário? Ela disse: eu não tenho isso não. Não tenho chamado nenhum, nem experiência nenhuma. Meu chamado é seguir meu marido. Ele veio para aqui, eu vim. Se for para a China, eu vou também. E para o Polo Norte igual. Uma moça, quando vai escolher o marido, tem que pensar: eu vou lançar minha vida nas mãos desse tonto? Porque depois que casa, você coloca a tua vida nas mãos dele. É possível, amadas, que Abraão tenha conversado muito com Sara, que tenha explicado para ela que Deus lhe apareceu. E Sara perguntou: Abraão, que Deus é esse? Aqui na nossa terra não existe esse Deus. Que Deus é esse? E Abraão vai contar toda a história, que Deus mandou ele sair da sua casa, da sua parentela, para uma terra desconhecida, para andar pelo deserto e percorrer toda aquela região. Ele deve ter conversado com ela. Mas, irmãos, não há nenhuma referência que ele precisou convencê-la disso. Nós deduzimos que ele conversou porque parece que era um bom marido. Mas Sara o seguiu. Seguiu um homem que disse que ouviu Deus. A oração que você deve fazer por teu marido: Senhor, fale ao meu marido, exercite-o em te ouvir. Minha vida está na mão dele, nossos filhos estão na mão dele, nosso destino está nas mãos dele. Fale com o meu marido. Ninguém nem sabe qual é o nome da mulher de Noé, mas pense numa mulher que é uma heroína. Aquele velhinho de 500 anos, segundo alguns, levou 100 anos tentando construir aquela arca, sendo chamado de louco por todos. Aquela mulher estava ali: meu marido ouviu Deus. E ela entrou naquela arca. Não há um único registro, amados, de que Deus tenha falado alguma coisa para a esposa de Noé, que nem nome tem nas escrituras registrado. Mas aquela mulher se atreveu a seguir um homem que ouviu Deus. A sujeição, amadas, é uma atitude interior, é uma definição que você tem dentro do seu coração. Quando lemos em Pedro, 1 Pedro 3, de 1 a 6, lá no verso 6 está escrito que as mulheres devem ser imitadoras de Sara, que chamava Abraão de Senhor. Eu fui procurar em toda a história de Abraão, em Gênesis, quando foi que Sara o chamou de Senhor. Em nenhum momento Sara, conversando com Abraão, disse: meu senhor Abraão, eu posso fazer isso? Abraão, meu senhor, eu posso fazer aquilo? A única vez que Sara chamou Abraão de Senhor foi quando os anjos e o Senhor disseram para Abraão que ela teria um filho, e ela falou em seu coração. Foi quando ela se riu, foi quando ela não creu em Deus, que ela disse de si para si no seu coração: já é velho meu senhor Abraão. Aquela mulher entendia que aquele homem era seu senhor. Isso estava assentado no seu coração. Não era um discurso, não eram declarações que ela fazia, era a consciência interior: este homem é meu senhor. É importante que as irmãs desenvolvam essa convicção.
em cima do que Deus diz. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Há uma infinidade, irmãs, de conflitos dos quais vocês serão poupadas, se aceitarem e construírem um caminho assim. Deixe que Deus convença teu marido do papel dele. Eu gastei muito tempo hoje aqui pela manhã falando para os maridos. Ore para que essas coisas entrem no coração, na mente deles, com clara revelação de Deus. Mas se empenhe naquilo para o que Deus te chamou. Quando, por exemplo, em 1 Pedro 3, Pedro fala que as mulheres devem ser adornadas por um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Há algumas situações na vida de teu marido que esse espírito manso e tranquilo será decisivo para quebrar tensões, para trazer alívio e para desconcertá-lo nos abujos e chatices dele. Eu quero dar um exemplo meu. Lá um dia, não me lembro do motivo, eu fiquei bicudo com Gina, fiquei bravo, fiquei zangado e fiz malcriação, fiquei de cara feia. Ela tinha 1000 motivos para reagir, botar a cara feia, fazer malcriação, ficar bicuda. E ela me diz assim: meu bem, nós temos tão pouco tempo, você é mais da igreja do que meu, e você vai tomar esse pouquinho de tempo que nós temos para ficar bicudo? Preto não fica vermelho, né? Fica cinza. Nada desmonta mais um homem do que uma mulher de espírito manso e tranquilo. Esfregar na cara dele teus direitos, deveres dele, não vai cooperar. É tão necessário, irmãos e irmãs, que cada um leia a sua própria cartilha, que os homens esqueçam a cartilha das mulheres, porque Deus não lhes dá mandamento para governar, dá mandamento para amar. Se catequize na sua cartilha, e que as esposas esqueçam a cartilha dos homens e se catequize na sua cartilha, e receba com alegria e fé aquilo que Deus estabeleceu para cada um dos lados. Eu queria encerrar de novo usando essa parte, usando uma história bíblica. Eu acho que está em Juízes 6, a história de Sansão. Depois vocês procuram aí. Eu não vou agora procurar não, para não perdermos tempo. Mas está lá escrito sobre a relação de Sansão e Dalila. Quando Sansão se recusava a contar seu segredo para Dalila, está registrado assim: insistindo ela todos os dias e importunando-o, apoderou-se dele uma raiva de matar. Está registrado assim. Algumas versões falam impaciência, outras falam raiva. Juízes 16, de 4 a 18. Eu estava lendo uma vez sobre histórias de aconselhamento de casais, e um certo conselheiro conversando com um casal, e abriu para que eles se perguntassem, e a esposa perguntou assim para o marido: marido, eu nunca entendi, porque às vezes ele começava a discutir e tal, e você se trancava no quarto, não me dizia uma palavra, por que você fazia isso? O marido já convertido, já domado, para não te dar um tapa. A Bíblia diz que é preferível morar no canto do eirado, lá no meio do mato, do que com a mulher rixosa debaixo do mesmo teto. As suas contendas são como as goteiras em dia de grande chuva.
Sansão foi alvo disso. Uma mulher no seu ouvido todo dia. E como é que é isso? E por que você não me ama? E por que você não me diz? Se me amasse, me diria. Há duas coisas que o homem natural faz uma hora dessa: ou ele explode, faz uma malcriação feia, grita, bate porta, dá murro na mesa, levanta, zangado, empurra a mulher, os incrédulos, ou ele cede e faz o que ela está insistindo e pedindo. Um homem que seja muito espiritual e muito maduro vai fazer diferente, mas não pague para ver. O teu papel não é insistir, não é ser o gotejar contínuo em dia de grande chuva. O teu papel é respeitar. Respeita o silêncio do marido, se acerque dele, lhe faça um carinho, mas não fique querendo lhe extrair o que ele não quer te falar. Deixa no tempo de Deus. Seja aquele instrumento gracioso que lhe traz consolo, seja a delícia dos seus olhos, seja o motivo dos seus cânticos, seu júbilo, sua honra e sua glória, seja seu diadema de ouro. A Bíblia chega a dizer que a mulher rixosa é como podridão dos ossos do marido, desarruma ele completamente, o torna incapaz de fazer o bem. Então eu quero animar as irmãs a tomar as Escrituras, tomar esses textos, se colocar diante de Deus e rever toda a tua vida e tuas convicções e tuas posições à luz do que Deus diz. Amém? Amém. Tome toda a palavra do início da manhã. Há uma fonte inesgotável de graça na nossa comunhão com o Senhor. Alimente-se de Deus e tome por definição transformar a tua casa em lugar gracioso, pleno de alegria, para onde teu marido goste de mudar. Eu só fico na rua, irmãos, porque não tem jeito, viu? Teria toda a alegria em passar 24 horas dentro da minha casa, se possível fosse. A minha casa é um lugar agradável, porque uma mulher o faz assim. Uma mulher torna aquele lugar agradável, um lugar para onde eu quero voltar e ficar. E as esposas têm esse poder, têm essa capacidade, têm essa graça, têm esse recurso. Desejar edificar um lar que glorifique a Deus, ter uma família que glorifique a Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós te damos graças, Senhor, por nossas irmãs. Pedro se refere às santas mulheres do passado, e nós nos alegramos aqui nas santas mulheres do presente, Senhor. Há tantos empecilhos e dificuldades que nossas irmãs enfrentam hoje, que aquelas primeiras mulheres não enfrentavam, Senhor. Nós pedimos que o Senhor as assista com graça, com fé, com ânimo, com vigor, Senhor, com esperança e confiança em Ti. Que as mulheres sejam em Tuas mãos um instrumento gracioso e eficaz para edificar suas casas, como está escrito, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a própria mão a destrói. Que o Senhor faça da igreja ser um celeiro de mulheres sábias, de mulheres prudentes, que Te conheçam, mulheres virtuosas, que encontrem em Ti toda fonte de inspiração, e vivam para a Tua glória e vivam para seus maridos, em nome de Jesus. Graças a Deus.